Igreja linda do Senhor, igreja viva, vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí, abra o Evangelho de João, capítulo 1, tem uma palavra para compartilhar com você. Aqueles que encontrarem podem ir se colocando de pé. Evangelho de João, capítulo 1. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 19, que diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu profeta? Ele respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém? Você pode se assentar. Então, queridos, nós estamos, nesse mês, trabalhando a respeito de algo muito importante. Nós estamos falando a respeito das bases, da família. Estamos profetizando vida sobre a família da igreja. E eu creio, amados, que nós estamos debaixo de um mover profético. Eu creio de coração que nós somos uma igreja viva. O que é ser uma igreja viva? O que é estar debaixo de um mover profético? É um lugar onde Deus fala. Nós somos uma igreja onde Deus fala, a voz de Deus ainda é audível nesse lugar. Você concorda comigo, amado? Uma igreja viva é um lugar onde Deus habita, Deus governa, Deus direciona, Deus aponta a direção. E nesses dias, querido, nós temos recebido essa direção. E por que nós estamos debaixo de um mover profético? Sabe por quê, amados? Existe um temor de quem sobe nesse altar, de não falar aquilo que gosta de falar, mas falar aquilo que o céu quer falar. De entender o movimento da nuvem, sabe? De entender o que a voz de Deus quer falar sobre a igreja nesses dias. E se eu fosse você, ficaria ligado nesse tempo, porque Deus está falando. E a voz de Deus é vida para a igreja do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre famílias. Eu li esse texto para começar, porque eu gosto muito desse texto, até já falei sobre ele em outra oportunidade. Mas eu gosto da postura de João Batista no que tange a sua identidade. Porque ao lermos esse texto, nós vemos que João Batista é alguém definido, resolvido na sua identidade. Alguns chegam para ele e perguntam: João, você é o Cristo? Ele diz: Não, eu não sou. Você é Elias? Você é um profeta? Ele diz: Não, eu não sou nada disso. Então vem a pergunta: Mas, então, o que você diz a respeito de você mesmo? Me diz, porque nós temos que levar essa resposta para outras pessoas. Ele diz: Eu sou a voz que clama no deserto. Sabe,
alguém resolvido na sua identidade. Sabe o que é isso, querido? João Batista é alguém que teve um ministério lindo, um ministério profundo, bem-sucedido, fez aquilo que Deus o chamou para fazer, mas ele entendia que ele era alguém que veio para preparar o caminho do seu Senhor. Então ele sem problemas dizia: olha, eu batizo com água para o arrependimento, mas está vindo um aí, depois de mim, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Alguns foram até João Batista e dizem: João Batista, sabe aquele que você falou, aquele tal de Jesus, está batizando mais do que você, João. Tentando colocar intriga no negócio. Aí João fala: sabe o quê? Que legal. O que importa é que ele cresça e eu diminua. Eu sou resolvido na minha identidade. Tudo que Satanás quer fazer, amados, é sabotar a nossa identidade. Agora, quando eu digo identidade, não estou falando do seu número do seu RG. Eu estou falando aquilo que você foi chamado para ser. Eu estou falando daquilo que o céu gerou para que você seja. Eu estou falando daquilo que é a sua identidade em Deus. Tudo que Satanás quer fazer desde quando a gente nasce é sabotar a nossa identidade, sabotar o nosso destino, causar algumas situações que vão desconfigurar o plano e projeto de Deus para nós. Foi assim até com Jesus. Quando Jesus ele começa o seu ministério, ele é levado ao deserto para ser tentado, a primeira coisa que Satanás faz é tentar colocar em dúvida a sua identidade. Ele diz: se você realmente é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então Jesus diz o quê? Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas sabe por que Jesus tinha a sua identidade definida? Porque no versículo anterior, quando ele é batizado, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele, e ele ouve uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Identidade definida. O que Satanás vai tentar fazer o tempo todo é isso. E o que isso tem a ver com famílias? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu queria a sua atenção para isso. Não para a minha pessoa, mas para a palavra de Deus. Eu quero falar sobre a importância da família na conservação da identidade dos seus filhos. O papel da família, o papel de um pai na proteção ao gerar a identidade de um filho. Sabe, amados, tudo que o mundo vive hoje, essa bagunça que o sistema mundano vive, se você ver, tem muita coisa envolvida, amados. E uma delas são pessoas que estão buscando um sentido na vida. Pessoas que estão buscando alguma coisa para adorar. Pessoas que estão buscando um caminho. E tudo que acontece, amados, esses dias eu estava vendo o depoimento de alguém que fazia parte do exército. Ele disse que teve a oportunidade de estar numa sala com 20 bandidos, tudo jovens, tudo bandido, para conversar com ele e saber o que aconteceu. E ele foi fazer uma pergunta. Ele foi perguntar qual era a situação da família deles. Eles disseram, todos eles tinham a sua família desestruturada. Todos eles. Filhos que não tinham pais, de casamentos que foram destroçados e várias outras situações que você pode perceber. Todos eles com as suas identidades sabotadas por causa das circunstâncias da vida. E a família tem um papel fundamental
O pai tem um papel fundamental nisso. E eu olho para a vida de João e vejo alguém com uma identidade totalmente fortalecida, estruturada. E eu fui parar para tentar entender um pouco da vida de João Batista. Para começar, queridos, um pouco da história. João Batista é filho de um sacerdote chamado Zacarias, casado com Isabel. E diz que, no momento em que Zacarias está no exercício do seu sacerdócio, ele vai para o tabernáculo exercer o seu ministério, ele vai trabalhar na obra do Senhor, ele vai fazer a obra de Deus, ele vai fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. A sorte cai sobre ele naquele momento, ele está exercendo o seu chamado, ele está fazendo a obra de Deus. A Bíblia diz também que Zacarias, ele era velho em idade, já tinha muita idade, e a sua esposa Isabel era estéril. E olhando para o contexto, nós vemos que eles sofriam com isso, que eles tinham um sonho de ter um filho. Mas de repente, amados, Zacarias está no momento servindo a Deus, e acredito que há um questionamento no seu coração, por ter passado todo esse tempo servindo a Deus, servindo ao Senhor. A Bíblia diz que eles eram um casal fiel, um casal temente a Deus, que andava nos caminhos do Senhor, servindo a Deus. E naquele momento ele está exercendo o seu chamado, quando de repente, quando ele está exercendo o seu ministério, ele está indo contra todo o seu desânimo, contra toda a sua tristeza, por mais que ele estivesse passando por momentos difíceis, por questionamentos, por coisas que ainda não se cumpriram nas suas vidas, ele estava servindo a Deus. E naquele momento em que ele está servindo a Deus, de repente aparece um anjo. O anjo diz: Zacarias, se alegre, porque a sua esposa vai conceber um filho. Então, Zacarias, num momento, ele fala assim: mas como que será isso? Eu sou velho de idade, a minha esposa é estéril, como que isso vai acontecer? Ele fala: Zacarias, você vai ter um filho, e o seu nome será João. O céu já mandou o filho, já mandou com a identidade pronta, já mandou com o seu destino, já mandou com o propósito, e está dizendo: Zacarias, vamos unir os nossos propósitos. Você quer gerar um filho, você tem um sonho de gerar um filho. O céu tem um plano de gerar um filho. Então, já que você está servindo, vamos unir os nossos sonhos aqui. Então, um milagre acontece. Então, a vontade de Deus é gerada. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, amado, que eu quero compartilhar com você: não importa o tempo que você está vivendo, o tempo de demora, o tempo de espera, o tempo de desafio, não deixe de servir ao Senhor. Não pare de servir ao Senhor. Não deixe que as circunstâncias abatam você de forma que você se afaste daquilo que Deus te chamou para fazer, ainda que algumas coisas aparentemente estejam demorando. Vai chegar um tempo, amado, que o de repente de Deus se apresenta sobre a sua vida, e o de repente vai encontrar você servindo a Deus. O de repente de Deus quer encontrar você servindo a Ele. Por isso, existe uma palavra para pessoas aqui nessa noite, amados. Se você desistiu de servir ao Senhor, se você parou de servir ao Senhor, volte para o seu lugar nessa noite. Volte-se para o seu chamado, volte para o seu sacerdócio. Não importa o que aconteceu, amado, não importa o que te afastou disso, é noite de você recomeçar, é noite de você desenterrar os seus talentos, é noite de você voltar para o trilho, é noite de você voltar para o Senhor. Amém? Mas Zacarias, de repente, ele questiona: mas como que será isso? Uma vez que eu sou avançado em idade, e minha esposa é estéril, anjo, acho que você errou o endereço. Quando ele expressa essa tendência a uma incredulidade, sabe o que o anjo fala? Zacarias, eu acho que você não entendeu, eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel. Eu assisto diante do trono de Deus, e Ele me enviou para dar as boas novas a você.
Você não entendeu, Zacarias, eu sou o Gabriel, eu assisto diante do trono, o céu me enviou para dar as boas novas a você. Mas só por causa disso, o anjo diz assim, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo. Só vai voltar a falar quando essas coisas se cumprirem. Outra coisa que eu aprendo, sabe o que é, amado? A misericórdia de Deus sobre a vida de Zacarias. Porque Deus sabia, amado, se ele ficasse falando, ele seria tendencioso a ficar profetizando, talvez, na sua incredulidade, profetizando contra aquilo que Deus estava fazendo. Deixa eu te falar uma coisa, não fique confessando contra aquilo que Deus está fazendo. Por mais impossível que a situação pareça, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, na sua esposa, no seu esposo, seja em quem for, não fique confessando contra aquilo que Deus está fazendo. Deus é poderoso para fazer, seja qual for a situação. Libere palavra de vida. É melhor Zacarias ficar mudo do que falar contra aquilo que Deus está fazendo. Por isso, amado, nessa noite, fique mudo para as suas murmurações, fique mudo para os seus questionamentos, fique mudo para as suas declarações de incredulidade, comece a liberar a palavra de vida sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre aquilo que parece ser impossível, libere a palavra de vida. Amém, queridos? Então, o céu manda João. E eu entendo, amados, sabe o que acontece? Que Deus, Ele não nos dá filhos. Deus, Ele nos confia filhos. Filhos que estão nascendo com um propósito. E Deus olhou para você e disse, é você que vai cuidar do meu propósito. Todos vocês que estão aqui nessa noite nasceram com um propósito. Todos vocês têm uma identidade no céu. Eu não sei, mas talvez alguns de nós tivemos a nossa identidade desconfigurada por causa de situações da vida. Mas nessa noite é um tempo onde Deus está reestruturando tudo isso, te colocando na posição que Ele te chamou para ficar. Amém, queridos? Quantos recebem isso nessa noite? Deus está fazendo isso no nosso meio. E para a gente continuar, eu quero que você abra aí a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 1. A partir do versículo 57. Se puder postar aqui. Então, Lucas 1, 57 diz assim. Vai falar agora do nascimento do tal João. Diz assim, ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar de grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam fazer o quê? Dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse, não, exclamação, não, ele será chamado João. Disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome? Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu, o nome dele é João. Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Aleluia. Olha que interessante, querido. Olha que interessante. Zacarias, Isabel, tem uma experiência linda com Deus. Recebe um filho e o nome e um propósito a ser cumprido. Mas quando o menino nasce, vem os parentes, os amigos, bem intencionados,
e querem dar o nome do menino de Zacarias. Vamos botar Zacarias Júnior, né? O nome do pai não tem ninguém que se chama João. Que negócio de João é esse? Vamos botar Zacarias Júnior. Olha que situação, querido. Mas o que acontece? Quem é que estava com Deus quando a vontade de Deus se manifestou? Quem é que estava na hora que o anjo disse o propósito da vida deles? Era João e Isabel. Eles sabiam, os outros não. O que eu quero dizer para você, queridos, é que se nós não zelarmos pela identidade dos nossos filhos, o mundo vai querer sabotar a identidade deles. Mas assim como João estava perto dos seus filhos e protegeu a identidade dele, nós estamos perto dos nossos filhos e vamos proteger a identidade deles. Não importa o que o mundo faça lá fora, nós vamos sempre dizer: não, meus filhos têm um propósito. Meu filho vai se chamar João. Meu filho vai ser aquilo que Deus o chamou para ser. Quantos estão entendendo isso? Eu estou falando isso, amados, porque eu quero conversar com você. Estou tentando compartilhar com você aquilo que eu meditei e falou tanto ao meu coração. Porque eu não me impressiono, amados, com essas pessoas que queriam mudar o nome de João. Não me impressiono, porque eles não estavam ouvindo Deus, eles não estavam na presença de Deus, eles não entendem nada disso. Eu ficaria impressionado se Isabel e João, ao ver aquilo, dissessem: ah, tudo bem, porque eles sabem, eles conhecem a palavra. Eu não me impressiono, amados. Hoje, o sistema do mundo está complicado, tá? Mas não me impressiono com isso. A interferência, amados, das trevas na criação dos filhos está intensa, tá? Mas não me impressiono com isso. Eu me impressiono com os pais que conhecem a verdade, cruzam o braço e deixam o mundo ditar as regras da sua casa. Eu me impressiono com aqueles, amados, com homens que não exercem o seu sacerdócio e deixam o mundo governar os seus filhos. Eu me impressiono, amados, com o quanto, às vezes, amados, nós como igrejas estamos dormindo, enquanto o império das trevas está investindo com força para sabotar o destino das nossas crianças. Mas nesse mês é um mês onde nós estamos reestruturando os alicerces de nossas casas. Os sacerdotes voltarão a exercer os seus sacerdócios. Nossa família não será tocada e atingida pelo império das trevas, porque quando pisar dentro da nossa casa, nós vamos dizer: não, aqui não. Nossos filhos serão chamados João. Nossos filhos serão aquilo que Deus os chamou para ser. Quantos estão entendendo isso? Então, sobre isso que eu quero conversar com você. É papel, amado, dos pais. É papel de nós como pais, como mães, proteger, ensinar, lapidar os nossos filhos. Isabel só pôde fazer isso porque ela estava perto. E estar perto não quer dizer que você vai estar 24 horas agarrado, abraçado. Muitos têm que sair, têm que trabalhar, têm que conduzir a sua vida, tem os seus afazeres, sim. Mas estar perto é estar conectado com eles. É você saber o que aconteceu no colégio, é você estar perto.
É você conhecer os seus filhos. É saber quando alguma coisa sai de alinhamento. É você estar perto e você entender quando surge uma palavra que você sabe que não é deles, um pensamento que não é deles, que veio de fora. É você estar de perto lapidando, dizendo: filho, filha, isso não é de Deus, filha, não é assim, filha, volta para cá, filho, volta para cá. Isso é você protegendo a sua identidade, a identidade dos seus filhos. Tem que estar perto. Por favor, quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Tem que estar perto. O mundo quer sabotar a identidade dos nossos filhos, mas aqui não, na nossa casa não. Os nossos filhos serão bem-aventurados, os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo de Deus, os nossos filhos não serão influenciados, eles serão influenciadores. Cada um tem identidade. Quando a gente fala de preservar a identidade, não é manipulá-los, mas é entender qual é a identidade de cada um. Por exemplo, eu tenho 3 filhas. Glória a Deus por isso. Uma de 6, uma de 5, uma de 4 meses. E é lindo ver, amado, como cada um tem o seu jeitinho diferente. É lindo ver como cada uma tem a sua identidade, como cada uma pensa, age diferente, dentro da sua identidade. E qual é o papel nosso como pai, como mãe? É lapidar isso, controlar. Por exemplo, a mais velha, a Bia, ela tem um jeitinho. A Giovana do meio tem outro. Isabela, de 4 meses, já tem outro. E é até engraçado às vezes, amados, porque... Vou dar um exemplo para você, contar uma história que é até engraçada. Por exemplo, se eu saio para caminhar na rua com elas adoram isso. Eu abro até um parênteses para dizer uma coisa para você. Elas amam estar comigo e não preciso de muito dinheiro para isso. Elas querem estar comigo. Tem dias, amados, que dá para ir no shopping, mas tem dias que não. E elas não estão preocupadas com isso. Tem dias que elas querem andar na rua toda suja, mas não que elas querem estar comigo. Do lado da minha casa tem um pasto enorme, lá adoram ir lá. Vai, vamos no pasto. Vamos, filha. Vamos caminhar no pasto, vamos ver os bois. É uma maravilha, amado, aquele pasto de Deus. De graça, vamos brincar, vamos, né? Amados, o que eu estou dizendo para você é que não adianta dar desculpa que você não tem dinheiro. Não, amados. Tem dia que a gente não pode ir no shopping, mas tem um pacotinho de pipoca, uma maravilha. A gente faz uma pipoca, é uma alegria. A gente senta para ver filme. Pergunta a ela se está bom. Está maravilhoso, querido. Tem que estar presente, eles querem estar presente. E o mundo quer roubar isso de nós. Quer roubar o nosso tempo de qualidade com eles. E quanto mais perto delas eu estou, mais eu percebo. Quando entra um vírus de fora, quando vem uma fala que eu sei que não é dela, eu digo: epa. Aí a minha esposa, que sempre está mais ligada, já chama para o canto, já conversa. Não é assim, não faz isso, isso não é de Deus, mentira não é de Deus, é do diabo. Você é do diabo? Não, então tá bom, então vamos orar agora. E a gente bota a mão na cabeça e fala, expulsa mesmo. Sabe por quê, queridos? Nós, homens, temos que exercer o nosso sacerdócio. Toma a autoridade que você tem na sua casa. Porque, Léo, o que é isso? Quando você fala do capeta, fala do capeta. Fala assim: isso é mentira, você é filha do diabo? Isso é do capeta. Então vamos orar agora em nome de Jesus, expulsar isso daqui. Aí a gente fica cheio de dedo para falar com nossos filhos, enquanto o mundo, amado, está vindo com violência para cima deles, sem filtro nenhum. E tem dias, amados, que a gente conversa, mas tem dias que a gente percebe que o mundo espiritual está agitado. Satanás está querendo interferir. E esses dias, né, minha esposa... Então a gente chama todo mundo para a sala. Esse dia chamei todo mundo para a sala, vamos para a sala. Todo mundo na sala agora. Né? Aí, né? Todo mundo na sala agora. Quem manda aqui, mostra quem manda aqui agora. Aí entra lá na sala, e em nome de Jesus, e comecei, vamos expulsar em nome de Jesus, não aceito isso aqui agora. Sobrou até para a Isabela, de 4 meses. Ela ficou olhando assim, falando: não, agora não tem mamar agora não. Ninguém vai mamar aqui. Agora o pai está falando. E, amados, se posicione. O capeta tem que ir embora, porque você é autoridade na sua casa. Não é autoritarismo. É mostrar para o mundo espiritual, para o império das trevas, que aqui não.
Aqui na minha casa, não. As minhas filhas, não. Então, eu estava falando que, por exemplo, cada uma tem a sua identidade. Um exemplo, a gente sai na rua. Eu estava falando sobre isso. Aí, por exemplo, se eu digo assim, ô Bia, crianças, vem para o lado de cá, não anda do lado de lá, não. Aí Bia fala assim, tá bom, papai, e vem. Gigi já fala assim, por quê? Gigi é muito obediente, cara, mas do jeito dela, ela quer saber por quê, né? Bia já vai. Ela falou, Gigi, filha, é porque você não pode ficar lá daí, tá todo mundo lá de cá, vem pro lado de cá. Mas por quê, papai? Eu quero o lado daqui. Mas, filha, aí é contramão, se vier um carro, ele vai vir do lado daí, então vem pro lado de cá. Ela fala, mas papai, se vier o carro, eu saio, vou pro lado. Não, filha, vem agora. Não, papai, mas falou, filha, agora, vem para lá de cá, em nome de Jesus. Aí ela vem. Ela é uma benção super obediente, mas é a identidade dela, vocês entendem? Ela quer saber tudo. Por quê? Mas por quê, pai? Por quê? Por quê? Ela pergunta tudo por quê. Tem uma história engraçada que eu vou contar para vocês. Esses dias a gente sentou, eu e minha esposa tivemos uma brilhante ideia de explicar para elas o sentido da Páscoa. Então a gente fez um mural de fotos, tá? Começou lá o pessoal no Egito, o sangue nos umbrais da porta. A gente botou uma fotinha bonitinha de um cordeirinho, né? Falando que Jesus morreu como um cordeiro. Lá no final tinha um leão forte, uma cara de bravo. A gente querendo dizer que Jesus ressuscitou como um leão, tal. E explicamos aquilo tudo, amado, explicamos. No final eu estou olhando e não está satisfeita com aquilo. A Bia, é legal, Jesus é o leão. Agora essa história de que Jesus é o leão não entrou na cabeça dela. Eu falei, olha, ela vai voltar. Daqui a pouco vem ela, papai, falei, não falei? Por que Jesus é leão? Aí vai eu explicar, não, filha, é porque o leão, tal, expliquei, tal. Ela saiu, eu falei, não está satisfeita. Daqui a pouco volta ela de novo, papai, mas o leão é mau. O leão mata os outros animais para comer? Falou, filha, não é nesse sentido, filha. É outra coisa. Aí tá, eu gastei toda a minha teologia para explicar por que Jesus é o leão de Judá. Eu falei, mas não está satisfeita, ela vai voltar. Ela voltou de novo, eu expliquei de novo. Aí, amada, ela não estava satisfeita. Falei, rapaz, se ela voltar agora, eu já não sei mais o que eu falo, a minha teologia já acabou. Se ela voltar agora, eu vou ligar para o pastor Vinícius, ver se ele consegue explicar. A minha sorte, pai, ela voltou. A minha sorte é que ela foi na mãe. Acho que ela vai ser advogada, cara, porque agora ela foi na mãe com um argumento fortíssimo, gente. Fortíssimo, e eu não teria como explicar. Ela olhou na porta, viu aquele leão, ela já não tinha engolido mais as minhas explicações. Ela olhou e falou, mamãe, mas Jesus não é peludo. Jesus não é peludo. Eu falei, não, esquece esse negócio, deixa para o ano que vem, se explica de novo esse negócio de leão, esquece esse negócio de leão. Tá, filha, fica com o cordeirinho, tá bom, Jesus é o cordeirinho. Tá? Mas por quê? Porque ela estava se sentindo ofendida com essa história de que Jesus é leão. Leão é mau, mas eu estou compartilhando isso com vocês, por quê? Porque é a identidade dela. Às vezes a Bia tem que dizer, filha, vamos, filha, reage. Às vezes ela tem que exigir menos, filha. Mas a gente, como pai, tem que estar perto, senão a identidade delas acaba fugindo daquilo que Deus chamou para fazer. Isso tem a ver com o propósito de cada um. Vocês estão entendendo, queridos? Então orem por nós. O mundo quer sabotar. Todos nós fomos assim até encontrar Jesus. Eu, quando cheguei na igreja, há 19 anos atrás, eu cheguei aqui nessa igreja, entreguei minha vida para Jesus, cheio de mazelas, cheio de questões que precisavam ser ajustadas por Deus, mas eu encontrei Jesus. Quando a gente encontra, a gente tem a revelação de quem é Jesus, Ele nos mostra qual é a nossa identidade. Foi isso que aconteceu com Pedro, quando disse, o que vocês dizem que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele disse, sim, por isso eu digo, tu és Pedro. Quando você tem revelação de quem Jesus é, Jesus mostra quem você é nele. Então, nele, nós encontramos quem nós somos.
Então, amados, eu sei que há pessoas aqui, talvez, que tiveram a sua identidade sabotada por situações de orfandade, situações que viviam na sua vida. Mas, amado, você encontrou Jesus. Você nasceu de novo. O novo chip foi instalado em você. E agora Deus está fazendo uma obra que você seja de volta aquilo que Ele te chamou para ser. Amém, queridos? A sua identidade está sendo forjada e reestruturada pelo sangue de Jesus. Malaquias 4, 5 e 6 diz o seguinte, se puder colocar aí para mim. Malaquias 4, 5 e 6. Olha o que diz lá, vejam. Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldições. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse é o último versículo do Antigo Testamento. Após esse versículo, entra numa estação de silêncio de Deus. O que você falaria de mais importante, amado, se você fosse ficar 400 anos, tantos anos em silêncio? Sabe o que Deus está dizendo? Muitos estudiosos entendem, amados, que haverá, sabe qual é o grande e terrível dia? Haverá o grande e terrível dia em que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, em que uma grande tribulação será instalada. Mas esse dia, grande e terrível, sabe por quê? Será grande para uns e terrível para outros. Grande para aqueles que estão posicionados em Deus e terríveis para aqueles que não estão. A pergunta é: de que lado você vai estar nesse grande e terrível dia? Pode ser grande, maravilhoso, mas terrível para outros. Mas os estudiosos entendem, amados, que antes desse grande e terrível dia, onde um grande período de tribulação que a terra nunca viveu, haverá também um grande avivamento sendo instaurado, um avivamento que a igreja nunca viveu. E esse avivamento ele vai começar nas famílias, com o coração dos pais se convertendo aos filhos, o coração dos filhos se convertendo aos pais. As famílias sendo restauradas. E eu quero dizer uma coisa para você: as nossas crianças irão participar desse grande avivamento. Você recebe isso, amado? As nossas crianças vão participar desse grande avivamento que está para chegar. Amados, eu não sei nem se eu posso chamar isso de uma pregação, mas eu quero despertar você nessa noite. Eu quero que você seja despertado nessa noite para uma coisa. Vocês viram a semana passada aqui, aquele monte de criança estava aqui no altar? Vocês viram? Vocês olharam bem para elas? É o nosso papel cuidar delas. É o nosso papel cuidar delas. É o nosso papel protegê-las. Você viu que muitas delas, ao olhar, elas são muito mais desatadas do que nós quando eram na idade delas. Para eu falar, amado, alguma coisa em público na idade delas, meu Deus do céu, isso não ia acontecer nunca. Mas por quê, amados? Nós já fomos resolvidos em muitas situações. E eles estão crescendo sarados. Esses estão crescendo protegidos. E o que Deus tem para fazer na vida deles vai ser rápido. Porque nós precisamos protegê-los. E eu creio, amados, ao nós olharmos, nós precisamos estar ligados com o que está acontecendo no cenário mundial, com o que está acontecendo na igreja. Essas crianças que estão aqui é uma geração que está sendo preparada para viver um grande avivamento. Mas sabe, amados, se nós olharmos para a Bíblia, todas as vezes que ia se levantar um libertador,
todas as vezes que ia nascer um libertador, o império das trevas instaurava um processo de matança das crianças. É ou não é? Foi assim quando Moisés nasceu, foi assim quando Jesus nasceu. De alguma forma o inferno percebe que um libertador está nascendo, está sendo gerado para um grande propósito. Então começam a tentar matar as crianças. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Hoje a guerra mudou. Hoje a guerra mudou. Não vai entrar um soldado romano no seu lar e roubar a criança para matar, não. Mas, amados, a guerra hoje vem através de muitas ideologias. A guerra vem através das mídias. E somos nós, pais, que vamos decidir quem é que vai entrar no nosso lar. Você sabe que os seus filhos estão assistindo? Você sabe que os seus filhos estão vendo aí no TikTok, no YouTube? Ou pode entrar qualquer um? Não é mais um soldado romano que vai entrar, mas nós precisamos estar perto. E eu estou sempre perto. Quando a gente ouve uma coisa estranha, o que vocês estão vendo? O que vocês estão assistindo aí? Aqui não. Minhas filhas vão se chamar João. Sabe por quê, amado? Satanás, quando a serpente, a Bíblia diz que a serpente do jardim do Éden, nos últimos dias lá em Apocalipse, ela se transformou num dragão. O dragão, a antiga serpente. Se você pensar bem, mas como que a serpente entrou, como que a serpente enganou Adão e Eva e trouxe toda a problemática para a humanidade? Através de uma ideia. Lançou uma ideia. É isso que Deus diz, mas acho que não é bem assim. E lançou uma ideia. Agora, aquilo que era uma serpente no jardim, lá no fim dos tempos, virou um dragão. Quer dizer, amados, que a proporção nos últimos dias vai crescer. Nós estamos nos últimos dias. E se no início era uma ideia, nos últimos dias serão muitas ideologias. Se no início era uma ideia, agora nos últimos dias estão nascendo muitas ideologias. Quem está entendendo isso aqui, amados? É uma palavra de despertamento para você entender que o império das trevas já percebeu que uma geração está sendo levantada e está investindo nisso. E nós, como igreja, estamos preocupados com quem que Tite vai convocar para a seleção brasileira. Jorge Jesus, será que vai ou não vai treinar o Flamengo? Quem está entendendo o que eu estou falando, criança? Criança não, gente. Perdão, criança não. Gente, pelo amor de Deus, eu pedi muito a Deus para me ajudar a pregar essa mensagem. Que é uma mensagem de despertamento para você, família. Fique ligado. Quem é que está entrando no seu lar? Tantas coisas hoje nos tiram do propósito tão fácil. Tantas coisas nos tiram da obra tão fácil. Sabe por quê, amados? Tem coisas que talvez ainda precisam ser curadas em mim. Porque qualquer coisa, qualquer bobagem, eu não quero mais não, não quero mais não. Coisa, amados, que a igreja já era para ter virado a chave, já era para estar investindo, já era para estar, amado, fazendo tanta coisa, tem que ficar resolvendo coisinhas que, queridos, não dá mais. O império das trevas já está investindo com força, e nós estamos... Mas hoje é noite, amado, de você voltar para o seu propósito, de você se levantar como um sacerdote, de você se posicionar como homem e mulher de Deus.
Que esse império das trevas não está brincando de ser diabo, nós não podemos brincar de ser igreja. As nossas famílias estão em jogo. O foco dos últimos tempos são as nossas famílias. A primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 22, eu quero ler algo com você. Quem está aqui, amado? Quem está ouvindo a palavra de Deus? Está falando com você? Amém? Primeira epístola de João, lá no final, 2, versículo 22. Se puder projetar aí para mim, olha o que diz lá. Preste atenção, queridos. Não deixe nada roubar a sua atenção. Quem é um mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Até aqui, só esse. Pode deixar aí. O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já ouviu falar no anticristo? Sim ou não? E sabe qual é a nossa atenção? Nós estamos preocupados com quem será o anticristo. Se vai ser o Vladimir Putin, se vai ser o Macron, se vai ser Bolsonaro, Lula, se vai ser eu não sei quem. Enquanto, queridos, o espírito do anticristo já está atuando. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está atuando. E sabe qual é a identidade do anticristo? Negar o Pai e o Filho. Sabe qual é a identidade do anticristo? Ele não aceita a ideia de que Deus tem um filho. Também não aceita a ideia de que Jesus Cristo tem um pai. Ele odeia esse negócio de família. E se ele quebra o entendimento de que Deus tem um filho e que Jesus tem um pai, ele quebra com toda a lógica do Evangelho. Porque a lógica do Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o espírito do anticristo ele já atua. Para quê? Qual é o foco? Entrar nas casas com ideologias, infiltrar na mente dos nossos, no coração dos nossos filhos, infiltrar para destruir casamentos, infiltrar para destruir relações entre famílias. Adora destruir relações entre famílias. E a gente como família é presa fácil. Qualquer coisa, amado, acaba com a nossa relação fácil. Hoje é dia de você se arrepender e acabar com isso. Hoje é dia de você pedir perdão a alguém da sua família. E não aceitar que esse veneno da serpente toque a sua casa. Em nome de Jesus. Isso é veneno da serpente. Libera perdão. Quebra com isso que Satanás começou a fazer na sua casa. A partir de você, a partir do seu perdão. Volta para Jesus. Volta para o seu chamado. Então, amados, o espírito do anticristo ele já está agindo. E nós como igreja, o Espírito Santo nesses dias, você sabe como que Deus nos deu essa direção para estar ministrando sobre as famílias nesse tempo? Através de um sonho profético que o anjo pastor dessa casa teve. Você viu ele contar aqui. E o sonho mostrava claramente que se nós como pais, nós como sacerdotes não nos posicionarmos, nossos filhos não vão aguentar a pressão. E onde está você? Onde está você? Preso em questões
questões que embaraçaram os seus pés e a sua alma. Léo, eu não sei, mas eu acho que eu falei em algumas coisas dessas que você está falando. Tudo bem, querido. Essa palavra não é para condenar e jogar você no inferno. Você está aqui exatamente hoje porque Deus te ama. E Ele está dizendo a chance de você voltar e consertar o que precisa ser consertado. Oh, aleluia. A chance hoje de você ligar para aquela pessoa da sua família. A chance de você procurar o seu filho, a sua filha e dizer: me perdoe. Ainda que for alguém que te ofendeu, amado, você hoje está tendo luz. Você hoje, Deus está falando contigo. Então cede e quebra essa artimanha de Satanás pelo sangue do Cordeiro. Você vai ver que talvez as suas orações ainda não surtiram efeito, porque precisa de um ato. Você precisa pedir perdão. Você precisa pedir perdão ao seu esposo. Dizer: me perdoa se eu não tenho sido uma mulher submissa como a Bíblia me ensina a ser. Você, marido, precisa pedir perdão à sua esposa e me dizer: esposa, me perdoe se eu não tenho sido o homem que você gostaria que eu fosse. Mas que tal a gente dar as mãos aqui hoje e recomeçar essa história? Que tal a gente se unir hoje e olhar com um olhar mais criterioso para os nossos filhos? Que tal a gente chegar em casa hoje, amado, e sentar na mesa? Como que a gente combate todas essas ciladas, essa pressão que o mundo das trevas vem sobre as nossas casas? Sendo intencional. Sendo intencional. Sabe o que é ser intencional? É aquilo que diz lá em Deuteronômio 6. Essas palavras que hoje eu vos ordeno, tu as inculcarás nos seus filhos, assentado na sua casa. Falta sentar na mesa. Falta sentar na mesa, desligar o celular e olhar nos olhos e dizer: e aí, como é que você está? Alguém esses dias nos ensinou um aplicativo para estruturar, nos ajuda a estruturar a nossa família. Até para isso tem, sabia? Eu vou te ensinar. Na hora que você sentar na mesa, você aperta esse botão aqui, ó, pressiona ele até desligar. Aplicativo, amado. Amém, amados? Aprendeu? Na hora de almoçar, na hora de ter uma devocional em casa, oh meu Deus, usa esse aplicativo, aperta esse negócio até desligar isso. Sangue do Cordeiro. As minhas filhas já aprenderam, não dá, amados, às vezes é corrido mesmo, mas tem dias que são sagrados. Não abro mão de sentar na mesa, de desligar o celular, de às vezes perceber que as minhas filhas não estão bem, e que alguma coisa aconteceu na escola, mexeu com elas. Nós precisamos protegê-las. E é na mesa, amados, se elas sofreram alguma ofensa lá fora, na mesa da família tem cura. Elas podem sofrer o que for lá fora, pode sofrer o que for lá fora, mas quando chegar em casa, sentar na mesa, tem cura para elas. Jesus, o pão vivo, está no meio da família. Jesus, o pão vivo, está no meio da casa. Ore suria candalabassúria. Meu Pai, se você entende isso nessa noite, pelo amor de Deus, se posicione. Como que a gente combate isso, amados? A gente não vai ter medo do mundo, amados, se tiver pão em casa. É o alicerce de tudo, o alicerce da família, o alicerce da igreja. Sabe, uma das propostas que nós vemos do império das trevas é: você se volta para as coisas e entrega a sua família. No discurso de que a gente quer o melhor para eles,
Não adianta eu dar um presente para as minhas filhas, amados. Porque, sabe, quando às vezes eu chego em casa cansado, mas elas vêm, papai, brinca comigo. Elas não querem só brincar, elas querem que eu brinque com elas. E o sistema está roubando isso de nós. Está roubando isso de nós. E aonde que isso é ensinado, cara? A não ser na igreja. Aonde que isso é ensinado a não ser na igreja? Você é privilegiado de estar aqui nessa noite. Então, pai, seja intencional. Sabe o que é ser intencional? Minhas filhas fazem um desenho, amado. Tem hora que eu olho, eu não entendo o que é aquele desenho. Eu falo, filha, tá lindo, filha. Tem hora que elas me desenham, cara. Você tem que ver como que elas me desenham. Eu fico preocupado. Elas fazem todo mundo assim, faz um negócio alto no lado, assim, parecendo um bicho-pau, sei lá o que é aquilo. Fala aqui, papai, você. Fala, tá lindo, filha. Tá lindo, papai, tá lindo. Parece um poste. Fala, o que é isso aqui, filha? É um poste? Não, é você, papai. Mas aí, a palavra de afirmação é dizendo, que legal. Tá lindo, filha. Tem hora que elas leem uns negócios, aprendendo a ler. Falo, filha, que show, você está lendo muito bem. Elas pegam a Bíblia para ler, não estão entendendo nada, mas abre no versículo. Aqui, aleluia, filha, glória a Deus. Seja intencional. Quando elas se arrumam, a primeira coisa que elas vêm para perto de mim, né? Passando. Para quê? Eu falo, uau! Que princesas lindas! Eu amo! Sabe por quê, mas eu estou gerando uma identidade nelas. Esse é o nosso papel, pai. Até a sexualidade delas, somos nós como pai que afirmamos isso. Sabe por quê? Quando elas passam o batonzinho, botam o brinquinho, se arruma assim, aquele todo, aquele negócio, aquele monte de negócio, e eu falo, tá linda, tá linda. Elas ficam ansiosas para a próxima vez que elas têm que se arrumar e serem femininas de novo. E por isso a gente vai ver aí, amados, um monte de adolescente perdido. Jovens que perderam a identidade, que estão buscando afirmação em algum outro lugar, se transformando naquilo que eles não são, para tentar se encaixar num grupo societário. Sabe por quê? Faltou o pai chegar em casa e dizer, você é linda. É como toda vez que eu vou dormir, eu digo, filhas, eu amo vocês. Vocês são lindas. O presente que o Papai do Céu me deu, não teria filhas melhores do que vocês. Isso gera, amados, nela uma afirmação. E sabe o que vai acontecer quando elas crescerem? Elas não vão se deixar levar por qualquer outrozinho que chegar e falar meia dúzia de palavras. Sabe o que? O padrão delas é o pai. Um homem de Deus, servo de Deus, que diz que me ama, que trata bem a minha mãe. Ela está observando como que eu trato a minha esposa. E quando elas casarem, elas não vão casar com ninguém a menos do que isso. É o padrão que elas têm. Você está entendendo que é ser intencional? Eu chego na frente delas, eu beijo, abraço a minha esposa, eu digo, eu te amo, você é a melhor esposa do mundo. Eu dou um presente à minha esposa na frente delas. Quando eu entro no quarto para orar, eu deixo a porta aberta para elas entrarem, me pegarem orando. Eu vou ler a palavra, elas sentam do meu lado, a gente compartilha a palavra, todo dia a gente conta uma historinha da Bíblia. Aí eu estou dizendo uma coisa para você, querido. Eu sou o pai perfeito, nós somos a família perfeita. Eu te garanto, mano, não somos. Eu não sou, minha esposa não é, minhas filhas não são. Mas agora eu estou compartilhando com você aquilo que eu acho que é certo e que funciona. E que o mundo roubou isso de nós. Por favor, vocês estão me entendendo, queridos? As nossas famílias pertencem ao Senhor. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para subir. Esse é um mês, amados, onde as bases da nossa casa estão sendo restauradas.
Eu digo isso, amados, porque é tempo de você se levantar. É tempo de você... Léo, eu não tenho filhos, e aí? Se você não tem, uma hora vai ter, e você já tem subsídios para isso. Agora, se você não tem, você tem o seu esposo, você tem a sua esposa, a sua família. Dê o seu melhor. Filhos, amem seus pais. Filhos, respeitem seus pais. Adolescentes, o não dos seus pais é amor para a sua vida. Porque se eles não te amassem, eles diriam que você podia fazer tudo. Você poderia ir em qualquer lugar, dormir em qualquer lugar, namorar qualquer pessoa. Se eles não te amassem, você estaria liberado. Mas como sua mãe te ama, como seu pai te ama, eles dizem não. Porque respeita a autoridade e a experiência de vida que eles têm, o amor pela sua vida. Eu sei que adolescentes não vão dar glória a Deus agora. Mas os pais estão dizendo assim, oh, aleluia, meu Deus. Tem um que fez assim ali, ó. Mas, adolescentes, guarda uma coisa no seu coração. Seu pai e sua mãe te amam muito. Te amam muito. Por isso eles dizem não. Porque eles têm um sentido, amado, espiritual, que Deus deu a eles. Que eles sabem quando uma coisa não vai dar certo. E eles não querem que você pague o preço para ver. Eu sinto que há uma unção aqui nessa noite, amado, de restauração. Há uma unção de restauração nas famílias, nos lares nessa noite. Há uma unção escorrendo sobre este lugar. E eu creio, amado, só de você ouvir, abrir o seu coração para a palavra que foi ministrada, uma obra no coração da sua família está sendo feita. Uma obra no coração de filhos, de mães, de pais, de maridos, de esposos, está sendo feita pelo Espírito de Deus. Se você, amados, se coloque de pé agora, em nome de Jesus. E é um momento, amados, para você levantar um clamor. Levantar um clamor. Orar por você mesmo. Orar pela sua casa. Em nome de Jesus, se posicione agora e diga: não. Pense em alguém, amados, que você sabe que Satanás está tentando tocar a identidade dessa pessoa. Profetiza sobre a vida dos seus filhos. Pai, profetiza. Você pode profetizar. Você pode erguer suas mãos. Você é autoridade sobre eles. Não é a escola, não é a igreja, é você. Então agora começa a clamar. Começa a liberar uma palavra de vida. O inferno não pode contra o clamor de uma mãe. O inferno não pode contra o clamor de um pai. O inferno não pode contra o clamor de um filho. É a sua casa, a sua família está em jogo agora. Vamos. Enquanto a gente louva e adora o Senhor, vamos, libera uma palavra sobre a sua casa. Libera uma palavra sobre a sua família. Libera uma palavra de vida. Palavra de vida sobre as famílias nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Pai, ó Deus, nós profetizamos vida, vida, vida. Nós damos uma ordem no mundo, ao império das trevas. Na minha casa não, na minha casa não, na minha família não, nos meus filhos não, nas minhas filhas não. Vamos, sacerdote, vamos, vamos.